Revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Por que o ministro Alexandre de Moraes não esperou os outros votos? Afinal, ele poderia pedir destaque até o último minuto, assim como fez o ministro Nunes Marques no ano passado? É isso que a gente vai ver. Será que esse julgamento vai ser pautado ainda este ano? O que o ministro Barroso está esperando? Como fica a situação dos aposentados? Então vem comigo para mais uma aula, eu vou tirar as dúvidas na tela e tenho certeza que tudo isso que a gente tratar vai te ajudar. Então já compartilha esse vídeo, que isso ajuda a chegar a mais aposentados, beleza? Então, sem perder tempo, do jeito que você gosta, só se inscreve no canal, clica no botão aí inscrever-se, pessoal, é de graça. E vamos junto. Deixa eu já colocar na tela as dúvidas aqui para a gente acompanhar juntos. Na tela. Júlia Silva, sou grata ao Dr. Nakamura e Dr. Diego. Fizeram a revisão da minha mãe e já recebemos R$ 2.200 a mais todos os meses e atrasados no teto dos RPVs, R$ 79.200. Meus parentes falaram que era mentira, mas hoje vem pedir dinheiro. KKKK. Ai, senhorita Júlia, foi um prazer atender a sua mãe. Muito obrigado pela confiança e realmente, né? Aí parece, é golpe, rapaz do céu. Eu sou, para quem não sabe, né, advogado aí há 12 anos. Graças a Deus tive pais que me deram uma ótima educação. Meu pai falecido, mas tem uma história linda, que já foi frentista, já foi motorista de caminhão Fenemê, e aí conseguiu fazer uma escola, uma faculdade de direito, virou advogado, virou juiz, e tudo isso depois de velho, depois dos 30 e poucos anos, virou juiz só aos 43, até os 32 só tinha a quarta série. Tenho irmãos no STJ, irmã no Banco do Brasil, tenho irmão advogado e professor também. Minha mãe, que está passando aí por um sério tratamento de saúde, peço até orações aí para ela. Ela que tem mestrado na UNB. Meus pais fizeram escola superior de guerra, rapaz. Eu nem sei como é que entra lá, mas eles fizeram. Ixi, Maria. Mas o que eu quero dizer é que, graças a Deus, eu tive uma educação muito boa. E, sinceramente, pessoal, só em 2023 nós temos. Olha, eu não vou revelar os números assim certinho, mas nós temos milhões de reais em causas contra o INSS. Então não tem por que eu querer dar um golpe de menos de um salário mínimo, que é o valor da nossa análise completa. Então realmente fica difícil. Aí você pode se perguntar, mas como que ela já recebeu? Bom, alguns clientes já estão recebendo o reajuste da revisão da vida toda. Aí, claro, depois que suspendeu, meu amigo, quem falar que está recebendo é um ou outro juiz ali que soltou uma decisão, mas que o tribunal já suspendeu, tá? Eu tenho um compromisso com a verdade. Depois da suspensão do Moraes, meu amigo, a gente já vai falar sobre isso também, mas aí, ó, esquece. Mas o que as pessoas não sabem é que existem várias outras revisões, mais de 15, rapaz, a gente está estudando aqui, vai aumentar esse número, mais de 15 revisões possíveis que não precisa esperar o STF. Então a revisão da vida toda, ela não resolve tudo, apesar do nome. Ela só inclui as contribuições anteriores a 94, mas tem gente que trabalhou como professor, como militar, com insalubridade, com periculosidade, sem ter a assinatura na carteira de trabalho. Então isso aí é o que mais acontece. Tem um monte de revisão que não precisa esperar. E no caso dela ainda, ela ia ter uns 80 mil e pouquinho, aí fez a renúncia, entrou na regra do RPV e já recebeu. Então, análise completa no WhatsApp 44998683378 ou clique no link do comentário fixado. A gente também tem o WhatsApp do escritório de Brasília, 61 tá certo? Escolhe um dos dois WhatsApp, entra em contato e aí vai dar tudo certo. Você vai estar com certeza num dos maiores escritórios do país, porque, rapaz, o que a gente tem em ação contra essa patifaria que estão fazendo com os aposentados não é brincadeira. Então, beleza. Muito obrigado, senhorita Júlia. E legal, né? Os parentes falam que é golpe. E tem que tomar cuidado mesmo, viu? Tem que tomar cuidado mesmo. Mas acompanha aqui o trabalho e você vai ver que a gente trabalha realmente com a verdade. Cristiano Camilo Mário Rivol. Boa tarde, nós já ganhamos a revisão da vida toda. Temos que pedir ao Alexandre de Moraes para liberar os processos. Aqui, o senhor Cristiano, muito obrigado pelo comentário, toca em um ponto importante. Poxa, a gente está vendo, né, que vai levar mais um tempo aí.
Isso é fato, né? Pediu destaque, vai reiniciar o julgamento, tem que achar uma data na pauta, aí já não fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes, fica a critério do ministro Barroso. Que, por um lado, você pode pensar, pô, mas ele votou contra a revisão da vida toda, então ele não vai colocar nunca essa pauta. Pessoal, na verdade, ele também é professor de Direito Constitucional, assim como Alexandre de Moraes, assim como sou especialista, pós-graduado. E assim, eu quero crer, né? Aí vocês. Não sei se eu tô sendo inocente aqui, mas eu quero crer que ele não vai deixar esse interesse acima dos deveres dele como presidente do STF. Eu quero crer que seja voto vencido, seja ele, né, ele foi o voto, a tese dele foi derrotado, mas é que ele vai sim colocar para julgamento. E que ele também não vai deixar esse absurdo aqui passar adiante, apesar de ter concordado com o ministro Zanin no voto dele. Então realmente fica difícil, né? Só que em relação à pauta, a gente vai ter uma outra pergunta sobre pauta, daí eu falo melhor, mas eu quero crer que ele não vai deixar isso interferir, né? Até porque ele tem pautado processos, ele está adotando a mesma postura que a gente viu da ministra Rosa Weber. Em vez de ficar colocando um monte de processo novo, coloca os que estão pendentes de julgamento. Então, até o momento, ainda é um pouco cedo para dizer, mas até o momento, pelo que a gente analisou da pauta que ele já escolheu, vários processos aí remanescentes e tinha dia que, vocês sabem, plenário físico, julgamento na quarta e na quinta. E tinha dia que tinha 7 processos na pauta, 5 eram de embargos em recurso extraordinário. Então, assim, mesmo os recursos ele tá pautando, assim como é o caso agora da revisão da vida toda, tá certo? Então, eu quero crer, né, que ele vai colocar em breve, sim. Eu já vou falar mais sobre isso, tem outra dúvida. Jorge do Nascimento Leivas. Quem fez contribuição mais alta foi lesado pelo INSS. Se não reconhecem, deveriam devolver com juros. Aí a gente entra numa outra tese. Muito obrigado pelo comentário, Sr. Jorge. Ora, então vocês estão vendo o que estão fazendo aí. O mais justo, o que é? Não é fazer o cálculo, pegar lá contribuições em cruzeiro, cruzado novo, atualizar valor presente, incluir nas contribuições e ver o que vai dar. Ah, aumentou em R$1.000. Pô, então reajuste a partir do mês seguinte, R$1.000, e aí entra na regra dos atrasados, daí vai depender um pouco, seja da modulação de efeitos, mas também de quando você entrou com o processo. Ainda dá tempo de entrar com o processo? Dá tempo. Então, WhatsApp aí na tela ou procura o advogado de sua confiança. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que deveria ter uma tese, é claro que isso seria difícil de antecipar lá atrás, mas espera aí então. Ué, se tá falando que tá difícil de fazer cálculo, de não sei o que, então pega todas as contribuições anteriores a 94, corrige, e se não for incluir no cálculo da contribuição, então devolve para o aposentado. Inclusive, né, é cedo para dizer, mas poxa, essa é uma tese de caso aconteça alguma coisa com a revisão da vida toda. Caso haja uma reviravolta que a gente não esteja esperando e concordando, é somar, calcular tudo que foi pago anterior a 94 e entrar pedindo essa devolução, inclusive com danos morais pela postura do INSS, pessoal. Mas isso eu vou tratar em outro vídeo, não é nada certo. Calma, antes de falar, o professor Nakamura falou que todo mundo vai receber. Não. A luta aqui é na revisão da vida toda. Mas eu concordo com o senhor Jorge. Essa é uma tese alternativa, mas a gente vai tratar também isso mais pra frente. Marisa Cambiano. Boa tarde, doutor Nakamura. Infelizmente, acho que toda essa maldade com os idosos aposentados pensionistas não vai dar em nada, vai acabar em pizza. É isso que a Corte Brasileira, a Justiça, está fazendo com a gente. Lamentável. Só estou confiante na justiça de Deus. Amém. Essa não falha e nem nos prejudica jamais. Infelizmente, hoje o ser humano não quer nem saber do seu semelhante. Se acham os poderosos, principalmente os que têm o poder nas mãos e querem se sobrepor a Deus. Senhora Marisa Cambiano, que comentário forte. É nítido que a senhora colocou tudo que estava dentro do seu coração nessas palavras. Porque realmente,
o que os ministros estão fazendo, alguns ministros estão fazendo, é um absurdo com o aposentado. Eu falo isso sem medo de represália, sem medo de depois responder a um processo nem nada, pessoal. Por quê? Porque você votar a favor ou contra, lá no dia 1º de dezembro de 2022, aí, tranquilo, tranquilo. Assim, eu não concordo, mas eu quero dizer que ainda está dentro das regras do julgamento. Ah, eu não concordei lá, beleza. Mas qual que foi o resultado, pessoal? Foi 6-5, foi maioria. Os 5 ministros que não concordam, tudo bem, nem todo julgamento precisa ser 11-0. Mas todo julgamento precisa ser respeitado. Eu quero ver se fosse o lado dos aposentados derrotado por 6-5, se o INSS ia ter toda essa força aí, ia ter toda essa malícia aí para ficar atrasando o pagamento, para ficar retardando. Porque se o INSS fosse vitorioso, vocês têm dúvida que esse processo já teria transitado em julgado? É isso mesmo que eu estou falando, pessoal. Se o INSS fosse vitorioso, mesmo que entrasse com embargo, já ia julgar, já ia negar tudo, já ia ter transitado em julgado, meus amigos. Já não ia ter mais possibilidade de recurso. Agora, quando é para o aposentado sofrido, que ele é penalizado quando ele vai trabalhar e recebe um salário indigno, né? Sem dignidade, recebe um salário baixo. Aí depois, às vezes, ele tem que ter 2 empregos, pegar transporte público, deixar a família em casa, mudar de cidade. Aí depois, a contribuição obrigatória. Então, um dinheirinho que poderia vir para ele todo mês, tem que ir lá para o bolso do INSS. Mas aí você pensa, não, beleza, estou contribuindo aqui para o meu futuro. E aí, quando chega no futuro, que é hoje, aí não recebe. Aí não recebe as contribuições. E quando quer receber, entra com o processo e quer receber, aí acontece tudo isso que está acontecendo. Ou seja, o aposentado não tem vida fácil, ele é penalizado pelo menos 5 vezes. Não tem um dia de paz aqui para o aposentado nesse país. Obrigado, senhora Marisa Cambiano. Eu vejo sempre os comentários da senhora. Muito obrigado. Antenor Paz, doutor Nakamura, boa noite. Deus está no controle de tudo. É muito vergonhoso o que estão fazendo com a revisão da vida toda. Porém, tenho fé em Deus que vamos viver dias melhores. Eu gosto de ver essa fé do aposentado. E muita gente se fala, né? Mas, doutor, mas não resta mais nada, a não ser a gente se apegar a Deus, né? Pois é, mas é o que diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu não estou aqui pagando de religioso, eu não sou ninguém, tá? Eu sou um aprendiz. Mas eu realmente acredito que, ler um pouquinho da palavra, exercer a nossa crença, seja católica, ou qualquer... Pessoal, não fica se apegando, não sei o quê. Eu tenho vó budista, entendeu? Então, assim, mas assim, exercer a nossa fé. Fé é crer sem ver. Eu tenho certeza que ainda que Deus vai tocar no coração desses ministros, porque não é possível. Nem racionalmente eu consigo entender o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus. Mara Souza, sim, doutor Nakamura, vamos vencer, estamos juntos. Doutor Nakamura, gratidão. Obrigado, senhora Mara Souza, sempre vejo os comentários aqui também, muito obrigado. Elton, ministro Gilmar Mendes acha que todos são funcionários públicos. Na iniciativa privada o que existe é uma montanha russa. É isso mesmo, senhor Elton. E esses comentários eu retirei da última live aqui que a gente fez, do último vídeo do voto do ministro Gilmar Mendes. Vou fazer análise dos outros ministros também. Mas aí, né, a gente vê lá, né, não, mas a revisão da vida toda não tem que ser aprovada, porque o trabalhador ele vai recebendo cada vez mais. Eu falei, oxe, mas peraí, mas que mundo que esses ministros estão vivendo? Porque sim, tem... Na teoria, né, o mundo é um arco-íris, ou você começa aqui e só vai subindo. E tem gente que é assim, eu entendo. Até tem um caso na família que é assim. Começou lá como office boy, foi subindo, né, e chegou ali até a presidente da empresa. Conheço gente assim. Mas eu também conheço várias pessoas que estavam subindo, mas daí perdeu o emprego, daí... teve que aceitar o emprego que deu, daí depois melhorou um pouquinho, aí melhorou mais um pouco, mas depois caiu, aí depois dos 50 anos nenhuma empresa quer ficar contratando, aí você tá entendendo? Não é todo mundo assim.
Isso não é argumento, né? O ministro Nunes Marques, Gilmar Mendes falar, não, como todo brasileiro vai recebendo cada vez mais, então não precisa a revisão da vida toda, mas isso não é nem argumento. Obrigado, senhor Elton. Roberto Larini, quanto tempo o ministro Barroso vai demorar agora para decidir sobre o destaque pedido pelo ministro Alexandre? Obrigado, senhor Roberto, pelo comentário. Bom, decidir sobre o destaque está decidido. Não tem mais volta. Pediu destaque, já passou o prazo aqui do julgamento do plenário virtual, está decidido. Agora, eu entendo a sua pergunta. Né? Quando que o ministro Barroso vai colocar para julgamento, vai pautar esse julgamento? É aí que tá. Pessoal, a gente já entra em recesso forense dia 20. E aí você pode até ver algumas reportagens, né? Veja quais ministros do STF vão continuar trabalhando mesmo no recesso. E muitas vezes o Alexandre de Moraes, um monte de gente continua trabalhando, principalmente no plantão e tudo mais, beleza. Mas isso não quer dizer que vá ter decisão da revisão da vida toda. Por quê? Precisa achar uma pauta no plenário físico, com a presença dos 11 ministros. E no recesso forense, não correm prazos processuais, não corre o prazo lá, igual em julho, na correção do FGTS. Né? Teve o pedido de vista do ministro Nunes Marques, pediu vista, daí ele ficou 90 dias, mas na prática ele ficou quase que 120 dias. Por quê? Porque os 30 dias de julho não contabilizaram. Dessa mesma forma aqui, dia 20 aí de dezembro até 31 de janeiro. O expediente no STF vai voltar dia 6 de janeiro, tá? Mas não quer dizer que já vai ter sessão de julgamento, porque o recesso aí vai se estender. Então, realmente, o que a gente espera é uma decisão já para fevereiro. Para fevereiro, sim. No mais tardar, março. Aí, você precisa também entender que existe aquele prazo para depois publicar o acórdão e tudo mais, mas pelo menos o que a gente espera é acabar com a suspensão dos processos, para pelo menos liberar o reajuste dos aposentados, né, pessoal? Jaimar Lima da Silva. Alguns ministros não têm a mínima noção da vida do trabalhador nas empresas privadas. Os ministros são servidores públicos, motivo pelo qual nunca perderam seu emprego. Resumindo, estão fora da realidade do Brasil. Lamentável, senhor Jaimar, realmente. Olha, a gente sabe que tem muito funcionário público que, estudou um monte no concurso, se lascou na vida, conseguiu passar no concurso e hoje está honrando o cargo que ocupa. Eu mesmo conheço vários que trabalham certinho. Então aquela história, só porque é funcionário público. Mas o que acontece, pessoal? Tem casos e casos, né? Então a gente vê que tem funcionários públicos realmente vestindo a camisa, querendo o melhor para o Brasil, mas tem sempre aquele funcionário encostado na prefeitura que não faz nada, mas que recebe salário. Então, a gente vê que vai desde baixo até lá em cima. E os ministros aí, pessoal, realmente fica difícil de entender. Porque eles, pelo voto deles, foi possível perceber, como o senhor Jaimar disse, né? Estão afastados da realidade do brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe, no voto, né? Eu vou fazer também essa análise, ele trouxe vários casos de aposentados que melhoraram com a revisão da vida toda. Então ele está vendo a situação dos aposentados, mas os outros ministros não, falando, o trabalhador vai ganhando cada vez mais. Rapaz, se fosse assim, todo mundo que chegasse aos 50 e poucos anos já seria gerente de multinacional, pô. Ué, não é, se fosse, é só ler o voto e traz para a realidade. Não tá batendo com a realidade, pessoal. Obrigado pelo comentário. Morrone Kluck. Por que o Alexandre de Moraes não esperou o restante dos votos, que poderia ser favorável aos aposentados, já que o pedido de destaque de Alexandre de Moraes poderia ser feito após o último voto? O Renan Neto já complementou, né? Não ficou claro? Os ministros já estavam predispostos a acatar o novato. Ele colocou para plenário para ter discussão e explicarem os votos.
Então o senhor Renan aqui já, até mais jovem, né? Já entendeu aqui que foi feito aqui. Mas a dúvida do senhor Morrone também é pertinente no sentido de que o ministro Nunes Marques, ano passado, ele esperou 11h40 da noite. Ele tinha, né? Todos os ministros já tinham votado, ele esperou até 11h40 da noite. Mas o que aconteceu ano passado, pessoal? Foi se o Nunes Marques tivesse pedido o destaque no começo, a gente ia ficar bravo, mas beleza. Agora, perder de 6-5 e daí pedir destaque, aí a comunidade jurídica, os aposentados, a sociedade como um todo, aí não perdoou, aí foi pra cima. A mídia ficou meio quieta, porque vocês sabem aí, né? Alguns canais de mídia aí, pelo amor de Deus. Ainda bem que existe o YouTube pra gente poder exercer a nossa liberdade de expressão. Mas foi muito mal visto. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele está com o direito. Ele foi um dos votos, né, da tese vencedora. Só que, quem que já tinha votado, pessoal? Os ministros a favor dos aposentados. Seja limitar um pouquinho, limitar desde 2019 os atrasados, tudo mais, beleza, limita um pouquinho e tal. Mas ninguém falou em retornar os autos para o STJ. Quem falou isso? O Zanin, acompanhado pelo Barroso. E a gente sabe, Rosa Weber já votou, mas já se aposentou. O Ricardo Lewandowski, ele foi favorável no mérito, mas já se aposentou. O ministro Marco Aurélio, favorável também, mas já se aposentou. Então, quem que sobrava para votar nos embargos, pessoal? Pois é. É Gilmar Mendes, é o Luiz Fux, né? O Mendonça, Nunes Marques. Então só tinha voto contrário. Por quê? Porque esses ministros... E por como que dá para saber que eles iam votar contra? Preste atenção. Esses ministros que faltavam votar, todos eles votaram a favor, já no mérito, pela nulidade do acórdão do STJ. Esses ministros que votaram contra, eles se manifestaram em relação a essa nulidade do acórdão, entenderam? Então, o ministro Alexandre de Moraes, já antevendo isso, falou, pô, não tem como, esses ministros aqui estão, pelo amor de Deus, né? Eu vou ter que dar uma aula de direito constitucional no plenário aqui para ver se esse pessoal acorda. Para ver se o direito dos aposentados é respeitado. Só que aí o senhor Morrone, ele quer saber, né? Mas se o ministro Alexandre de Moraes podia esperar até o último minuto, né? Então, se o Nunes Marques ano passado fez com 6-5, por que o ministro Alexandre de Moraes não fez o mesmo? Porque aí, pessoal, aí que ele ia dar munição para o INSS falar que aí foi virada, foi tapetão, foi virada de jogo, puxou o tapete, aí não sei o que. Ele já anteviu, ele falou, ó, os ministros que faltam votar, todo mundo já foi a favor da cláusula de reserva de plenário, de anular o acórdão do STJ. Todo mundo já proferiu esse voto lá no mérito, lá em dezembro de 2022. Não tem por que eu esperar agora, né? Não tem por que eu achar que um ministro vai mudar de entendimento. Porque se eu esperar, ia ficar lá, tipo, 7-4. Aí... Ou 6-4, né? Porque tem uma vaga que ainda não está ocupada até Flávio Dino passar lá pela Sabatino. Aí ele pensa, pô, já ia perder mesmo. Então, em vez de esperar e só pedir o destaque quando for voto vencido, porque aí que apesar de ano passado isso ter acontecido, mas aí ficou feio, então ele já preferiu falar, não, peraí. Se só tem ministro que já falou que tem que anular esse acórdão, ainda restante para votar, já vou pedir destaque agora, antes que aconteça alguma coisa, porque senão a grande mídia também vem falar. Ah, os ministros tinham votado para anular o acórdão, tinham votado a favor da INSS, foi o Alexandre de Moraes que quis... Não. A gente não pode esquecer, foi o Zanin que tá com essa história aí de reviravolta. Então, a mídia não quer saber muitas vezes
Tem mídia que quer informar bem, mas tem mídia que não quer saber, que quer ver o circo pegar fogo. Então, eu acho que foi mais sensato, sabendo. Se tivesse dúvida, aí eu acho que tinha que esperar. Mas sabendo que os ministros eles já proferiram o voto a favor de anular acórdão, gente, em dezembro do ano passado. Então não tinha por que esperar mesmo. Mas a pergunta foi boa. Eu acho que a pergunta foi boa. Acho que, né? Por que não esperar? Eu acho que eu vejo por isso. Porque senão quem ia sair, entre aspas, né, errado na história, ele foi voto vencido e daí pediu destaque, seria o lado dos aposentados. Então acho que foi bem estratégico. Até o momento que ele pediu, até acho que foi estratégico. Acho que foi bacana isso aí. Obrigado pela pergunta, viu? E também pelo complemento aí do comentário, tanto o senhor Morrone como o senhor Renan Neto. Beleza? Obrigado pela participação aí, gente. Roberto Batilan, Deus te abençoe, doutor Nakamura. Suas explicações são excelentes. Obrigado por nos manter informados da revisão da vida toda. Estamos juntos nessa luta. E com Deus à frente seremos vencedores. Amém, seu Roberto. Deus na frente sempre. Sônia Regina, boa tarde, doutor Nakamura. Estou aqui esperando o resultado desse julgamento da revisão da vida toda. Um grande abraço aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora Sônia Regina. Pessoal, em breve eu quero fazer uma tour aí pelo Brasil. Vamos fazer atendimento presencial, vamos mudar essa história aí. Tem várias outras revisões para a gente trabalhar em cima. Então, já entra em contato aqui no WhatsApp, já vai adiantando seu caso. E, eventualmente, aí a gente já vai organizando os atendimentos presenciais no Brasil inteiro. Vai ser a tour do professor Nakamura, rapaz. Eita, nós. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos tomar um café, vamos conversar sobre a vida. Quero saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então vai deixando aqui nos comentários que eu vou também participando da discussão nos comentários, beleza? E vou lendo aí nas próximas lives. E vou também fazer análise ministro por ministro para a gente saber o que esperar na prática na revisão da vida toda. Fico feliz que você tenha acompanhado essa aula até o final. Muito obrigado e até a próxima.